E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé e Letras. É isso aí. Hoje a gente vai desvendar um mistério que muita gente se pergunta, né? Os dons espirituais. Será que aqueles acontecimentos, tipo, extraordinários que a gente lê na Bíblia, tipo curas, profecias, falar em línguas, Uhum. será que ainda rola hoje em dia? Bom, essa é uma pergunta que divide opiniões dentro do cristianismo, hein? Faz séculos, aliás. Verdade. E para a gente se guiar nesse labirinto teológico, a gente vai usar um mapa especial. O livro Our Miraculous Gifts for Today. Boa! Ele reúne autores super renomados que representam, tipo, 4 perspectivas diferentes sobre o tema. Interessante. A gente tem os secessionistas, os abertos, mas cautelosos, Certo. a terceira onda Uhum. e os pentecostais e carismáticos. Olha só. Já deu para ver que o debate vai ser intenso, né? Com certeza. Preparem-se, porque a gente vai desvendar a relação, digamos que complexa, entre a continuidade dos dons proféticos Sim. e o fechamento do cânon bíblico. Exatamente. Mas, antes da gente começar, conta pra gente você. Você acredita que os dons espirituais ainda existem hoje? Manda pra gente aí nos comentários a sua opinião. Isso, conta pra gente. Claro, não esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com os amigos. Isso aí, sua participação é muito importante pra gente. Ajuda o Fé em Letras a crescer. Com certeza. E se você tiver alguma sugestão de livro pra gente pros próximos episódios, manda ver aí nos comentários também. Show! Agora, vamos mergulhar de cabeça nesse debate. Começando pelos secessionistas. Eles acreditam que os dons miraculosos, tipo, acabaram junto com os apóstolos. E um dos grandes defensores dessa linha é Ruth B. Gaffin Jr. Ah, sim, o Gaffin. Ele argumenta que o fechamento do cânon bíblico, ou seja, o fim da Bíblia, como a gente conhece, e o papel, digamos que único, dos apóstolos como base da igreja. Certo. E disse como que a era dos milagres acabou. Para Gaffin, a Bíblia, como palavra de Deus, já está completa, sabe? Ela é suficiente, então não precisa de novos dons. Ele compara os apóstolos com, tipo, os alicerces de uma casa. Uma vez que a base está firme, não precisa refazer, né? Faz sentido. Mas, e os abertos mais cautelosos? Eles concordam com os secessionistas. Mais ou menos. O Robert Alsossi, um dos caras que representa essa visão, Sim. ele reconhece que a Bíblia não fala abertamente que os dons acabaram. A diferença é que ele defende uma análise mais, digamos, cautelosa. Entendi? Para ele, a atuação dos dons no começo da igreja, né, no período da fundação, Sim. pode ser diferente de como eles funcionam hoje em dia. Eles não descartam totalmente a possibilidade dos dons ainda existirem. Não. Eles deixam uma porta aberta, mas com bastante cuidado. Entendi. E a terceira onda? A terceira onda, eles vão um pouco além, liderada pelo John Wimber. Eles acreditam que Deus continua se manifestando, sabe? Através dos dons. E que todos os cristãos, todos, são chamados para usar esses dons. Olha só. Para eles, a pregação do evangelho tem que ter, tipo, sinais, prodígios e milagres. Eles esperam isso. Nossa, então para a terceira onda, os dons não são privilégios de alguns, mas direitos de todos. Exatamente. Eles batem muito na tecla da importância do treinamento, sabe? Para que os cristãos possam desenvolver e usar esses dons na vida e no ministério. Interessante. E por último, mas não menos importante, a gente tem os pentecostais e carismáticos, representados pelo Dr. Zé Zaius. É isso aí. E aí, qual a visão deles sobre os dons? Eles defendem a continuidade dos dons com base na teologia dos últimos dias, que vem lá do livro de Atos. Certo. Eles acreditam que existe uma experiência com o Espírito Santo que é diferente da conversão e que essa experiência capacita os crentes para o ministério e para as manifestações sobrenaturais. Então, para eles, o batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, é uma experiência separada da conversão. Isso mesmo. Eles veem essa experiência como a chave para uma vida cristã mais, digamos, completa, mais poderosa. E consideram Atos dos Apóstolos um modelo para a vida da igreja em todos os tempos. Nossa, quanta informação! Já deu para perceber que esse tema é bem complexo, né? Bastante coisa pra gente digerir. E aí, o que você achou dessas diferentes posições? Qual delas chamou mais atenção até agora? Conta pra gente aí nos comentários. Isso, compartilhe com a gente a sua opinião. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar nos pontos que mais geram divergência entre essas posições, como a interpretação de Pentecostes e a natureza da profecia. Preparem-se para debates acalorados e reflexões profundas. Até a próxima. Até a próxima. De volta ao nosso mergulho profundo sobre os dons espirituais. Na primeira parte, a gente mapeou, né, as 4
principais posições sobre o tema. Isso. Agora vamos descer ainda mais fundo, explorando os pontos de divergência entre elas. É isso aí. E um dos primeiros nós que a gente precisa desatar é o significado de Pentecostes. Como vimos, a interpretação desse evento bíblico é crucial para entender as diferentes posições. Com certeza. Mas, antes de analisar cada perspectiva, me explica uma coisa. Por que Pentecostes é tão importante nesse debate? Ah, ótima pergunta. Qual a relação entre esse evento e os dons espirituais? Pentecostes, que está lá no livro de Atos, marca o momento em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, Certo. capacitando eles com dons extraordinários para pregar o evangelho. E, para muitos, esse evento é o ponto de partida para discutir a continuidade ou não dos dons. Entendi. Os cessacionistas, por exemplo, veem Pentecostes como um evento único, sabe? Irrepetível, que marcou o início da igreja e a era da nova aliança. Então, para eles, Pentecostes inaugurou uma nova fase na qual os dons miraculosos, já não seriam mais necessários. Exatamente. Eles argumentam que, com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes e a escrita do Novo Testamento depois, a revelação de Deus se completou. A Bíblia, para eles, é a palavra final de Deus, e por isso os dons miraculosos, tipo profecia e cura, não seriam mais necessários. Não faz sentido. Mas, e os pentecostais e carismáticos? Como eles interpretam Pentecostes? Bom, para eles, Pentecostes não é um evento isolado, mas um modelo para a experiência de cada crente. Sério. Eles acreditam que todos os cristãos podem receber o batismo no Espírito Santo, assim como os apóstolos, e manifestar os dons espirituais. Então, enquanto os cessacionistas veem Pentecostes como um marco histórico que, delimita o fim da era dos milagres, os pentecostais e carismáticos enxergam como um exemplo a ser seguido por todos os cristãos. Perfeito. Essa diferença na interpretação de Pentecostes reflete a divergência, fundamental entre cessacionistas e pentecostais e carismáticos. Para os primeiros, a era dos milagres ficou para trás. Já para os segundos, ela continua viva e acessível a todos que creem. Interessante. E as outras posições, como se encaixam nessa discussão? Os abertos, mas cautelosos, e a terceira onda, o que eles pensam sobre Pentecostes? Eles se posicionam, num espectro entre os cessacionistas e os pentecostais e carismáticos. Os abertos, mais cautelosos, como o nome já diz, são mais contidos, né? Eles não descartam a possibilidade da continuidade dos dons, mas enfatizam a necessidade de cautela, de discernimento. Já a terceira onda, impulsionada por líderes como John Wimber, buscam um meio termo, reconhecendo a autoridade da Bíblia, mas sem negar a possibilidade de Deus continuar agindo através dos dons. Entendi. Então, a interpretação de Pentecostes é realmente um divisor de águas nesse debate. Com certeza. Mas, além desse ponto, existem outras áreas de divergência entre as diferentes posições, certo? Sim, com certeza. Outro ponto crucial, que gera bastante discussão, é a natureza da profecia. Interessante. O que é profecia? Ela pode ser falível. Deus ainda fala hoje através de profetas? Essas são algumas perguntas que dividem opiniões. E como os cessacionistas se posicionam em relação à profecia? Para eles, a profecia bíblica acabou com o fechamento do cânon, ou seja, com a compilação dos livros que a gente tem na Bíblia. Eles defendem a Bíblia como a palavra final de Deus, completa, suficiente para guiar a fé e a conduta dos cristãos. Então, para eles, qualquer alegação de nova revelação ou profecia moderna seria questionável. Exatamente. Os evangelistas temem que a ideia de revelação contínua, através de profecias modernas, possa, minar a autoridade da Bíblia. Eles argumentam que, se Deus ainda estivesse falando através de profetas, a gente precisaria adicionar novos livros à Bíblia, o que colocaria em xeque a completude dela. Entendi, compreendo a preocupação deles. Mas os continuistas, os abertos mas cautelosos e os pentecostais e carismáticos. O que eles pensam sobre a profecia? Eles acreditam que Deus ainda pode se comunicar através da profecia hoje. Mas reconhecem que nem toda profecia é perfeita ou infalível. Então, como eles lidam com a possibilidade de falsos profetas ou profecias erradas? Eles enfatizam a importância do discernimento, Apontam para a necessidade de avaliar as profecias com cuidado, à luz da Bíblia, buscando a sabedoria da comunidade cristã e o conselho de líderes experientes. Faz sentido. Afinal, a própria Bíblia nos alerta sobre falsos profetas, né? E nos exorta a testar os espíritos. Mas e quanto à relação entre os milagres e o evangelho? Esse também é um ponto de divergência entre as diferentes posições. Sim, sem dúvida. Os cessacionistas argumentam que o próprio evangelho, a mensagem da salvação em Cristo, já é poderoso o suficiente para transformar vidas. Ou seja, para eles, os milagres não são mais necessários para confirmar a veracidade do evangelho. Isso.
Eles veem os milagres que a gente vê na Bíblia como eventos históricos que serviram a um propósito específico naquela época, principalmente para autenticar o ministério de Jesus e dos apóstolos. Certo. Mas com a Bíblia completa e a mensagem do Evangelho já estabelecida, os milagres, para eles, perderam a função. Entendi. Já os continuistas, como eles se posicionam? Para eles, os milagres continuam sendo uma expressão do poder de Deus, um sinal da presença dele no mundo. Eles acreditam que os milagres podem servir para confirmar a pregação do Evangelho, fortalecer a fé dos cristãos e atrair pessoas para Cristo. Então, para os continuistas, os milagres não são só eventos do passado, mas uma realidade presente, que pode impactar vidas. Exatamente. Eles veem os milagres como uma demonstração do amor e da compaixão de Deus que continua agindo no mundo e respondendo às orações daqueles que creem. Nossa, quanta informação! É impressionante como um tema aparentemente simples pode gerar tantas interpretações diferentes, né? Pois é. E o livro que a gente está usando como base, Our Miraculous Gifts for Today, ele traz exemplos bíblicos específicos para ilustrar essas diferentes perspectivas. Sim, com certeza. Que legal! Ele analisa passagens como a profecia de Ágabo, o batismo no Espírito Santo em Coríntios 12.13 e a interpretação de Efésios 2.20 sobre o papel dos profetas na igreja primitiva. Acho que seria interessante a gente mergulhar num desses exemplos, né? É. Para entender melhor como as diferentes posições interpretam os textos bíblicos. O que você acha? Concordo. Que tal a gente analisar a profecia de Ágabo? Boa. É um exemplo que ilustra bem as divergências entre cessacionistas e continuistas. Perfeito. Mas antes de analisar esse caso específico, acho que seria legal dar uma pausa para o pessoal respirar, processar tudo que a gente já discutiu até agora. Verdade. Afinal, é muita informação, né? É, bastante coisa. E na próxima parte a gente mergulha na história de Ágabo e descobre como ela é interpretada pelas diferentes perspectivas sobre os dons espirituais. Até a próxima. Até a próxima. De volta ao nosso mergulho profundo sobre os dons espirituais. A gente explorou, né, as diferentes posições sobre o tema nas partes anteriores. É isso aí? Desde os cessacionistas até os pentecostais e carismáticos. E vimos como a interpretação de Pentecostes e a natureza da profecia são pontos, cruciais nesse debate. Com certeza. Vimos como essas diferentes perspectivas, né, impactam a forma como cada grupo entende a manifestação do Espírito Santo ao longo da história. E para ilustrar essas diferentes interpretações, você sugeriu a gente analisar a profecia de Ágabo. Para quem não lembra, Ágabo foi um profeta que aparece lá no livro de Atos. Isso mesmo. E a profecia dele é um exemplo bem interessante porque gera diferentes interpretações. Lá no capítulo 11 de Atos, Ágabo profetiza que uma grande fome viria sobre o mundo romano. E essa fome realmente aconteceu durante o reinado do imperador Cláudio. Mas qual a controvérsia em torno dessa profecia? Se ela se cumpriu, por que ela é usada como exemplo para debater os dons espirituais? A questão é que alguns estudiosos questionam a precisão da profecia do Ágabo e a forma como ela se cumpriu. Eles argumentam que a fome que ele previu não atingiu, a magnitude esperada. E que o texto bíblico pode ter sido escrito depois que a fome já tinha acontecido, o que colocaria em dúvida a natureza profética do relato. Entendi. Então, os cessacionistas usam esse exemplo para reforçar a crença de que a profecia bíblica acabou junto com o fechamento do cano. Exatamente. Eles argumentam que, se até um profeta bíblico, como Ágabo, pode ter se equivocado ou o relato ter sido influenciado por eventos posteriores. Isso coloca em questão a confiabilidade da profecia de modo geral. E os continuistas, como eles respondem a essa argumentação? Eles reconhecem que a profecia pode ser falível, sabe? E que nem sempre os detalhes se cumprem literalmente. Para eles, o importante é a mensagem central da profecia. No caso do Ágabo, a mensagem era de alerta, de preparação para tempos difíceis. E essa mensagem se cumpriu, independente da precisão dos detalhes. Então, para eles, o fato da fome ter acontecido, mesmo que menor do que o previsto, já confirma a profecia. Sim, para eles a profecia não precisa ser entendida como uma previsão exata do futuro, mas como uma forma de Deus se comunicar e guiar o seu povo, sabe? Prepará-lo para os desafios. Fascinante. A mesma história, o mesmo texto bíblico, gerando interpretações tão diferentes. Isso mostra como a questão dos dons espirituais é complexa, né? E me leva a uma pergunta que acho que muita gente deve estar se fazendo. Como conciliar as experiências espirituais com a autoridade da Bíblia? Essa é a grande questão. Afinal, se a Bíblia é a nossa bússola, como lidar com experiências que parecem apontar para a continuidade dos dons, tipo curas, profecias, fala em línguas? E não tem uma resposta fácil para essa pergunta. Cada pessoa precisa buscar sua própria resposta à luz da Bíblia, com a orientação do Espírito Santo. Mas algumas dicas podem ajudar. Primeiro,
Lembrar que a Bíblia é a nossa autoridade final, né, em matéria de fé e prática. Ou seja, qualquer experiência, por mais sobrenatural ou impactante que seja, precisa ser avaliada à luz da Bíblia. Exatamente. Se uma experiência contradiz a Bíblia, a gente tem que ter cuidado. Segundo, ter em mente que Deus pode agir de formas diferentes em diferentes épocas e contextos, né? O que era comum no tempo dos apóstolos pode não ser a norma hoje. Então a gente não deve tentar encaixar as nossas experiências num molde, mas estar abertos para como Deus age no presente. Isso. Terceiro, buscar a sabedoria da comunidade cristã. A gente não está sozinho nessa jornada, né? Converse com seus líderes, com outros cristãos maduros, procure discernimento junto com eles. E, por último, mas não menos importante, cultivar uma postura de humildade, né, e dependência de Deus. Reconhecer que a gente não tem todas as respostas e que a gente está sempre aprendendo. Sem dúvida. Afinal, a fé cristã é uma jornada, não um destino. E é nessa jornada que a gente aprende, cresce e experimenta a graça de Deus de diferentes maneiras. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Espero que essa jornada pelo mundo dos dons espirituais tenha sido enriquecedora para você. É isso aí. E lembre-se, a conversa não termina aqui. Continue explorando esse tema, lendo a Bíblia, buscando a Deus em oração, conversando com outros cristãos. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder os próximos episódios. Isso. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre os dons espirituais. Até a próxima.